Deus quer que todo mundo saiba que nós agora somos um templo de Deus. E isso é um mistério. Paulo diz que isto aí é um mistério. Mistério que estava guardado com Deus. Mas somente que na plenitude do tempo foi revelado ao ser humano. Que o ser humano é um templo de Deus. Estas coisas, quem viveu até o tempo de Jesus Cristo não sabia, não tinha sido revelado. Só com o Espírito Santo, através da mensagem apostólica, ficou isto definido. Aí Deus revelou os mistérios dele, com o aparecimento de Jesus Cristo. O mistério de Deus foi revelado. E essa revelação não é somente para o ser humano. O céu todo desconhecia. É o segredo de Deus. Nós todos somos o templo de Deus. Como outros tempos, podemos ser o templo de Deus. Depende apenas de nossa opção. Dentro do ponto de vista de Deus, nós somos. Pois Deus preparou desde a antiguidade tudo. Deixou o projeto feito. Agora, a concretização do projeto de Deus em nossas vidas depende unicamente da nossa decisão. O homem decide. É o famoso respeito ao livre-arbítrio. Você vai escolher de livre, espontânea verdade a quem você vai servir. Se a Deus ou ao mundo. Existem somente dois caminhos: o reino de Deus e o mundo. Deus fez o projeto completo, está acabado, pleno. E Jesus, quando esteve aqui na terra, veio mostrar para os seres celestes e para os terrestres o projeto de Deus. A partir de então, Jesus ficou sendo o nosso fundamento. É por isso que o apóstolo Pedro, atirando na cara dos principais de sua época, eles disseram: vocês mataram o Salvador. Vocês rejeitaram a pedra angular. Jesus é a pedra angular. É sobre essa pedra que o edifício espiritual, o nosso edifício espiritual, será erguido. Por isso que não existe salvação, exceto em Jesus Cristo. Em outras palavras, salvação existe somente, unicamente em Jesus Cristo. Não tem outra fonte de salvação. Pois ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Note a palavra, tirou o pecado do mundo. Limpou o caminho. Isso está dizendo que Deus, através de seu Espírito, pode intervir nessa terra e intervém a todo momento. Isso quer dizer que o Espírito de Deus está sobre essa terra. E Jesus disse que ele viria. Jesus falou: eu tenho que ir, para que seja enviado a vocês o Consolador, o outro Consolador, aquele que vai guiar vocês em toda a verdade, aquele que vai fazer vocês lembrarem de todas as palavras que eu tenho dito a vocês. Ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. São as palavras de Jesus Cristo. Hoje Deus está presente em nosso meio, através do seu Espírito. Isso quer dizer que o Espírito de Deus traz a presença de Deus aqui na terra. E nós podemos ser cheios deste Espírito. Aí podemos dizer: o Espírito está aqui na terra, está conosco, e quando formos cheios desse Espírito, o Espírito está dentro de nós. Era a visão dos cristãos daquela época.
Aquela época, aqueles cristãos primitivos tinham diante de si esse quadro, a visão do Espírito de Deus na terra, presente entre nós, a visão do Espírito de Deus dentro de nós. É o que aconteceu no Pentecoste. O Espírito encheu eles ficaram repletos do Espírito, transbordantes do Espírito, cheios do Espírito dentro deles. E outra visão que eles tinham, o Espírito através deles. Agora, com o Espírito através dele, era a produção de obras do reino de Deus aqui na terra, através de cada pessoa que crê em Jesus Cristo. Então, os primitivos vinham essa visão de Deus aqui na terra. Deus entre eles, Deus dentro deles e Deus através deles. E Jesus alicerçou esse ponto de vista. Ele disse: isso que eu faço, vocês farão. Todo aquele que crê em mim fará o que eu faço. É muito forte. Por quê? Qual é a causa? O fundamento é que Jesus pagou o preço do pecado do homem. Ele tirou o pecado do mundo. Do ponto de vista de Deus, o mundo está sem pecado. E outro ponto de vista, que alicerça esse poder que está dentro de nós. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, Deus deu-lhe o poder, a dinamis, o poder de se tornar filho de Deus. Somos transportados para a posição de filhos de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo, foi-lhe dado poder, algo sobrenatural, e o colocou numa posição, a posição de filho de Deus. Jesus Cristo era filho de Deus. Agora nós, quando crermos em Jesus Cristo, diz as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, que nos é dado um poder de nos transformarmos, tornarmos-nos filhos de Deus. Que patente maravilhosa! Podemos dizer, somos filhos de Deus, e com certeza. Por quê você tem essa certeza? É porque a palavra de Deus disse, e se Deus disse, assim é, se faz. Tudo que Deus disse, faz. Ele disse que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira, de tal modo, que ele deu seu Filho. E o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, se você crer em Jesus Cristo, você vai ganhar uma coisa, você vai adquirir uma coisa vai participar de você. Que coisa é essa? A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna vai fazer parte intrínseca de você. E só quem tem vida eterna é Deus. Aí você vai ver que você vai ter vida eterna. Por unicamente um fato. Qual fato? Quando você crê em Jesus Cristo. Você vai receber a vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo, você vai se tornar filho de Deus. Nossa! Olha a oportunidade que Deus estabeleceu. Unicamente Ele colocou um fundamento na terra. E esse fundamento foi Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, o que é que Ele fez? Ele tirou o pecado do mundo. Antes dele nascer, diz, agora está aí quem vai, haja paz entre os homens. Haja paz entre os homens. Essa paz é a paz de Deus. Deus fez paz com os homens através da vinda de Jesus Cristo a essa terra. Deus fez paz com os homens. É o que Paulo vai chamar
é o vínculo da reconciliação. Deus reconcilia o mundo com Ele. O mundo é reconciliado com Deus. Através de quem? De Jesus Cristo. Através de quem? De Jesus Cristo. Através de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base pela qual o mundo, este mundo, foi reconciliado com Deus. Então ele é o fundamento. É sobre este fundamento que nós vamos edificar o nosso templo espiritual. Por isso que ele é colocado como o único que pode nos conduzir, nos levar a Deus. Ele é o único caminho. Outro caminho é, como eu disse, são os atalhos da vida. E atalhos da vida é trambique. O único caminho que vai nos levar a Deus é Jesus Cristo. Pois isso é um plano do próprio Deus que estava escondido na mente de Deus. E ele só veio revelar para a humanidade há 2000 anos atrás. Os apóstolos, os profetas, aquele povo antes de Cristo, meditavam, querendo saber mais sobre isso. Mas esta revelação foi trazida através de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E os apóstolos passaram este conhecimento para nós hoje. Que Deus reconciliou consigo o mundo. Que nós podemos ter paz com Deus. Isto significa, nós não temos mais consciência de culpa, de culpabilidade. Porque Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. Pense um pouquinho nisso. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Eu quero enfatizar que ele tirou o pecado do mundo. Para que nós possamos nos erguer com ousadia. E como diz o apóstolo Pedro, agora nós podemos com ousadia ir diante da presença de Deus e lá reivindicarmos o que nós precisamos para as nossas circunstâncias hoje. Em outras palavras, Deus ouve e atende às nossas orações. Ele atende o nosso pedido, Ele atende o nosso clamor. Por isso que Ele clama a mim, decreta. Pois Ele sabe que todo mal agora que vir é uma imposição do inimigo. O inimigo não tem direito de impor nada sobre nós. E a missão do inimigo, nós sabemos, é matar, roubar e destruir. Então ele vai querer impor aqueles direitos antigos que ele tinha sobre a humanidade, mas agora Cristo pagou o preço. Ele não tem direito legal algum de pôr enfermidade, de pôr morte sobre nós. Por isso que agora somos revestidos da vestimenta de Jesus Cristo e temos o anel de autoridade. Este conhecimento é a nossa herança. Herança. Para que essa herança? Para usarmos contra os dados inflamados do inimigo. Quando o inimigo nos atacar com seus ataques, vamos usar a nossa autoridade. A autoridade do nome de Jesus Cristo. Vamos usar a roupagem, a linguagem do céu, a palavra de Deus, contra toda imposição e altivez do inimigo que se levantar contra o plano de Deus. É uma boa nova isso aí, não é verdade? Nós somos detentores de autoridade. Nós somos o filho pródigo que agora volta para casa. E o Pai dá um banho em nós. E o Pai manda colocar roupas novas em nós. O banho da palavra de Deus, o conhecimento da linguagem de Deus. E nos revestimos de toda a vestimenta de Jesus Cristo. E o Pai ainda nos dá um anel de autoridade. Esse anel de autoridade é o nome de Jesus Cristo. Pronto, estamos revestidos. Estamos prontos. E, se tivermos a consciência culpada por algum pecado, imediatamente peça perdão a Deus e se passa uma borracha. Porque o justo, ele pode cair quanto? 70 vezes 7, ele é perdoado. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.